Glória a Deus. Irmãos, vamos lá para Marcos capítulo 5. Presta atenção, quando nós viemos à igreja, vê se você consegue me ouvir, eu vou falar para você. Quando a gente vem à igreja, nós temos que se preocupar em ouvir aquilo que está sendo ensinado. A minha esposa faz faculdade e ela diz assim: eu preciso chegar cedo na faculdade. Mas por que você precisa chegar tão cedo? Porque se eu chegar mais tarde, os alunos já vão estar sentados perto do professor ou professora, e eu preciso sentar mais perto, porque eu quero ouvir. Aí fica muito distante, parece que o ar-condicionado lá da faculdade faz um pouco de barulho, então atrapalha ela entender o que o professor está ensinando. Assim é na igreja, gente. Se você não dá ouvido ao que Deus está te falando, a minha oração não vai te ajudar. Jesus disse: sem mim não precisa ouvir Jesus não, eu vou orar e vai acontecer. Mentira, não vai acontecer nada.
Então você tem que entender isso. Quando eu orar, você tem a palavra, a coisa vai acontecer. Entendeu? Mas sem a palavra, irmão, não vai acontecer. Eu vou estar mentindo para você. Primeiro você tem que ter Jesus. Quem é Jesus? A palavra. Aí eu pergunto, o que eu preguei? Não sei. Como é que eu vou orar assim? Entendeu? É botar açúcar para temperar um café que não está no caneco. Deu para você entender? Eu fui curado, eu usava muleta, mas antes eu tive que ouvir, gente. Isso é para qualquer milagre que você precisar. Primeiro você tem que ter a palavra. Você recebeu a palavra? Recebi. Agora eu estou seguro no que eu ouvi. Amém? Quando você descobre o seu direito dentro do que Deus falou, meu irmão, o paralítico vai andar, o surdinho vai ficar bom, o ceguinho vai enxergar, o marido vai voltar para casa, as portas de emprego vão se abrir. Mas se eu não ouvir Jesus, se eu não receber Jesus, não vai acontecer. Se eu falar que vai, eu estou mentindo. Porque a princípio você tem que ter fé. A fé vem por onde? Pelo ouvir. Lá onde eu moro, o trem passa lá, né? Quando o trem passa, meu irmão, a buzina dá para ouvir lá no centro de Nova Iguaçu. Então as pessoas que ouvem a buzina, o que eles fazem? Eles não estão vendo o trem, mas ouviram a buzina. Fica todo mundo de antena ligada. Opa, o trem vai passar. Não bobeia na linha que você vai ser atropelado. Ouviram, agora eles sabem que vai acontecer. Assim é a palavra de Deus, irmão. Você ouviu a palavra, você está crendo nela, então o teu milagre é certo. Você ouviu? Não. E aí, como é que faz? Você vai andar 1 milhão de igrejas e não vai acontecer nada, enquanto você ouvir a palavra. É isso, não é? Não se trata de pastor mais inteligente, igreja mais bonita, que o fulano fez teologia, fez isso, fez nada disso, nada disso. Tudo é possível aquele que crê. Se eu não creio, eu não obedeço. Entendeu? Não obedeço. Mas se eu creio, a história é outra. Em Marcos capítulo 5, Marcos capítulo 5. Acharam? O Marcos capítulo 5, no versículo 25. Marcos 5, 25. Eu me lembro quando eu pastoreava na Igreja da Graça em Nova Iguaçu, lá no centro de Nova Iguaçu, chegou uma senhorinha e ela não tinha, só assim pelas beiradas, assim, a cabeça dela não tinha um fio de cabelo. Aí ela disse assim: ô pastor, eu posso falar com o senhor depois do culto? Eu disse: pode, meu. Aí terminou o culto, eu fui atender ela. Ela disse: eu quero tanto que o senhor ore para nascer cabelo de novo na minha cabeça. Aí eu perguntei para ela: a senhora ouviu a palavra? Ela disse: ouvi. O senhor falou que tudo é possível que crê. Eu falei: é verdade. A senhora está crendo nisso? Ela disse: estou. Porque Jesus falou que se eu puser a mão sobre o enfermo, eu ou qualquer outro que crê, e porão as mãos sobre os enfermos, como é que é o resto? E os curarão. A senhora crê nisso? Crê. Aí pus a mão na cabeça dela, estava até suando a cabeça. Orei por ela e profetizei que voltasse a nascer o cabelo.
Irmão, o cabelo da mulher nasceu tudo. Nasceu o cabelo dela. Ela ia toda boba para a igreja, toda arrumadinha. Não foi de um dia para o outro, mas nasceu o cabelo todo. Tudo é possível que crê, irmão. Qual é o nome da senhora? Senhora irmã do Ademir? Regina. A Regina trouxe uma colega aqui, que já estava aí 12 dias com uma dor, ou 8, né? Uma coisa assim. E eu dei uma palavra para ela. Ela já tinha ido ao hospital, posto de saúde, fez isso e aquilo outro, nada. E eu dei uma palavra para ela ouviu. Falei, você crê nisso? Ela disse, creio. Procurador, aperta aí. Aí ela, está doendo? Ela disse, pouquinho. Tem certeza? Aperta de novo. Você está crendo? Ela disse, aperta de novo. Ela apertou. Não está doendo. Falei, não, aperta direito. Ela, doeu? Ela disse, não, você não sabe apertar. Dá licença. Aí eu apertei. E aí? Pastor, não sinto mais nada. Ela tinha pegado R$50 para a Regina para comprar remédio, devolveu o dinheiro. Regina, eu estou bom, não preciso mais comprar o remédio. Está boa, está trabalhando, não está? Não é que se eu orar vai ser curado. Não. Se você ouvir a palavra e crer no que você ouviu, até se eu piscar para você, você vai ficar curado. Mas do contrário, você vai perder tempo. Você tem que pedir para Deus, Senhor, me faz entender o que é empregado. Eu preciso entender o que é empregado. Vocês estão entendendo? Eu posso estar falando aqui e você está conversando. O que é isso? Amanhã, hoje é domingo, né? Você não está ouvindo, irmão. O diabo, ele está enganando você. Ele começa a enganar você. Aí é complicado. Eu, quando fui para a igreja de Boleto, você sabe o que me acontecia? Eu tinha um sono do diabo. Aquele sono não era normal. Eu saía de casa esperto, inteirão, tal. Chegava na igreja, enquanto estava cantando e batendo palma, vamos louvar, louvando ao Senhor, vamos cantar, louvando ao Senhor, dar glória a Deus, irmão, que alegria. Quando o pastor dizia, agora irmãos, vamos ouvir a palavra de Deus. Mas que sono do cão era aquele? Um dia eu manifestei. Aí caindo por cima das cadeiras, eu só via as mulheres me segurando lá e tal. Não deixa não, irmão. Não deixa não, irmão. Eu só escutava isso. E expulsou o demônio. Eu nunca mais dormi na igreja. Aí eu ouvi a palavra. Quando o pastor falou para ir lá na frente, eu fui e voltei sem as muletas. Não foi fácil não. Todo culto que eu ia, eu dormia. E era um troço que agora eu não adianta. Parecia que tinha chumbo aqui, ó. Era o demônio para eu não ouvir a palavra. Porque se você conhecer a verdade vai te libertar. Quando não é isso, ele vai fazer você contar a novela que você viu ontem. Se há uma briga lá na minha rua, e não sei o que, e a reunião está indo. Não vai acontecer nada com você. Eu posso levar aqui 2 horas expulsando o demônio, tu vai ter que sair, não vai acontecer nada. Porque você não recebeu Jesus, você não recebeu o amor da verdade para salvar. Quando você recebe a palavra, não precisa nem orar, irmão. Vai sumir o que você está sentindo. Até quem me assiste aí pelo Facebook aí, pode ter certeza. Você está recebendo a palavra, quando você entender, o mal vai sumir.
aquela dor do nervo ciático, joelho inchado, dor no tornozelo, dor, vai desaparecer tudo. Mas você precisa entender. Jesus diz: ouvir e entender. Aí funciona. Do contrário, aqui em Marcos 5:25 diz o seguinte, Marcos 5:25. Acharam? Glória a Deus. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. O que é um fluxo de sangue? Hemorragia. Hemorragia. É a menstruação dela, misericórdia. Imparável. Negócio sério. E que havia padecido muito com muitos médicos, que a pessoa vai para o médico, irmão. Vai morrer em casa? Não, vou para o médico. Mas o caso dela não era médico. Foi médico, os médicos até bons, tem muitos médicos bons aí. Tem muitos médicos bons. Ali mesmo na Galeria Beplan, tem a doutora Miriam Scarpini. Ela é geriatra. É uma das grandes médicas aqui em Nova Iguaçu. Dá consulta aqui na Barra, no terceiro andar da Galeria Beplan. Clínica Morelli. E o esposo dela é ortopedista, doutor Morelli. Então, e que havia padecido muito com muitos médicos. Ela foi aí ao médico, fazia exames e tudo, nada. E despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes ainda pior. Compra o remédio X, e ela comprava o remédio. O remédio, nada. Só piorava. A mulher ficou pobre e não ficou boa. Mas, ouvindo falar de Jesus, olha o que ela estava precisando. Ouvindo falar de Jesus. Amém? Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou nas suas vestimentas. Ela tocou nas vestes de Jesus. É como se alguém viesse aqui e tocasse aqui no meu paletó. Mas a pessoa tocou porque sentiu. Eu estou crendo, vou lá e vou tocar. Um dia eu estava no culto, lá em Nova Iguaçu, e tinha um homem zombando na minha reunião. Igreja lotada, eu fui, chamei ele. Senhor cidadão, eu falei, senhor, por favor. Aí ele veio todo meio. O senhor pode subir aqui no púlpito, por favor? Ele subiu. O senhor pode ficar aqui só 10 minutinhos do meu lado? Pode ter. Eu falei, só preciso de 10 minutinhos. O senhor pode fazer isso para mim? Tá legal. Aí ficou. E eu continuei pregando. E aí, pastor? Irmão, o homem começou a suar de um jeito. Molhou camisa, molhou calça, o homem não parando. Eu posso descer? Eu falei, só mais um pouquinho, falta pouco. O homem estava me implorando, eu vou descer. Eu falei, não, agora não, espera um pouquinho, hein? Depois eu disse para ele, é o Espírito que está em mim, é de Deus, só pode descer, tá? O cara desceu, irmão, murcho, todo molhado de suor. Quem é membro naquela época, que lembra de mim, e estava nesse culto, pode colocar no Facebook, isso aconteceu, viu? E ele se converteu. Negócio sério. Mas
No versículo 27, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou nas suas vestimentas. Porque dizia, irmão, uma pessoa que 12 anos sofrendo com uma hemorragia, toca nas vestes de Jesus e tem um outro entende. Depois que ela ouviu falar de Jesus, ela toca nas vestes dele com outro entendimento. Ela não era crente, batizada, falava em língua, não, nada disso. Uma pessoa normal. Só que quando uma pessoa ouve falar de Jesus, desejando Jesus, você tem outro entendimento. Se você xinga, você para de xingar. Se você mente, para de mentir. Você se converte de verdade. Hoje eu me entrego a esse Deus mesmo. É onde sua história muda. Mas enquanto você só escuta, eu fui vir na igreja só porque você não veio buscar Jesus. Você sentiu vontade de vir. Mas não é aquela coisa gostosa que Deus quer. Você já imaginou, vamos supor que você tem uma namorada e você descobre que a sua namorada vai só por ir, mas ela não gosta de você. Você vai ficar muito triste, não vai? Jesus sabe quando você está buscando a Ele de verdade. É isso, você tem que se entregar mesmo a Ele. E essa mulher, no versículo 28, porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Olha o entendimento dela. Ninguém falou para ela, se você tocar nas vestes dele, você fica curado. Não, ela entendeu isso. E ele fez a parte dele, eu tenho que fazer a minha. Jesus já fez a parte dele, você tem que fazer a sua. Então, e logo se lhe cerrou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo, o que, pessoal? Está já curada daquele mal. Como é que pode? Ninguém falou, só está curada. Não. Quando ela tocou, ela sentiu alguma coisa no corpo. Ela disse, eu fui curada. Porque isso estava no coração dela. Mas você vem à igreja, você não está nem aí porque está sendo ensinado. Aí no final, pastor, bota a mão aqui. Mas não, eu vou botar a mão porque eu sou humilde, eu sou obediente, mas eu sei quando vai funcionar e quando não vai. Porque sem Jesus nada pode acontecer, gente. Agora, com Jesus, até se eu pegar a Letícia para orar por você, vai acontecer. Uma vez a Jeane estava lá sentindo um negócio lá, aí eu falei assim, ora para sua mãe, para ela. Eu não me lembro o que foi, isso que ela estava sentindo. Ela botou a mão na Jeane e mandou o mal embora. Aí a neguinha olhou para mim, não é que saiu o troço? Porque não é mágica, é Deus mesmo, gente. É Deus mesmo. Mas e logo sentiu no seu sangue da jacuara daquele mal. E no versículo 30, e logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas
vestes. Irmão, um monte de gente esbarrando nele, mas ele sentiu um toque diferente. Você sabe quando alguém aperta a sua mão? Porque quer apertar nele, gosta de você, é um cumprimento com satisfação de ter encontrado você. E você sabe quando alguém aperta a sua mão que não está nem aí para você. Sabe ou não sabe? Você não sente um aperto de mão? Então, essa mulher, quando tocou em Jesus, ele sentiu também algo diferente. Ele falou: olha, deram um toque em mim, mas é um toque de quem crê, um toque de fé. Isso é forte, isso. Se você me pergunta: pastor, o senhor tem vontade de curar todo mundo, irmão? Eu, quando vejo um camarada com a perna podre na rua, minha vontade é lá botar a mão, mas ele precisa ouvir a palavra. O próprio Jesus, você vê no mesmo livro de Marcos, mais um capítulo à frente, o 6, ele não pode curar todo mundo, porque nem todo mundo estava crendo. Aí você pode dizer assim: o pastor Mota ora falando também, o dízimo dele deve ser maior. Não, irmão, é só quem crê. Eu preciso que você deixe Jesus entrar em você. Eu não preciso nem orar. Eu vou olhar para vocês e dizer: irmão, você está livre. Você crê nisso? Crê. Então vê aí se você está sentindo alguma coisa. Quantos aqui, quem está nessa reunião aqui, deve ter visto eu mandar pessoas largar a boleta, a pessoa largar. Mas porque eu vi que a pessoa recebeu, como o seu Edejaí, mandei ele largar a boleta, ele largou. Falei que o bicho ia sair da perna, saiu uma lacraia, está lá, está guardada ali, no vidro com álcool. E outros, essa menina que você trouxe aqui, como é o nome dela? Milena. Então, foi curada. E outros, pessoas curadas de lepra, pessoas curadas de um monte de coisa. Mas antes ouviram a palavra. Porque às vezes você está esperando o meu poder. O pastor Mota, poderoso. Não, irmão. Eu recebi o poder de Deus sim para expulsar serpente, escorpião e toda a força do inimigo. Quanto a curar, eu preciso que você ouça e creia. Entendeu? Sim ou não? E parar de falar a linguagem do diabo. E tem gente que só fala o que o diabo manda, que a besta manda, né? Estou doente, está ruim, não aguento mais, eu acho que eu vou até morrer. É umas coisas assim que depois, como é que você vai ser curado assim? Você tem que falar o que Deus fala. Se ele disse que você está curado, não, Jesus falou que eu estou curado. Hoje eu estava sentindo um negócio, falei: Senhor, é meu particular com Deus, né? Eu disse: olha, a princípio eu creio na sua palavra. O Senhor usou a boca de Isaías, um profeta, e o profeta é porta-voz do Senhor, e verdadeiramente o Senhor tomou sobre si as nossas enfermidades, nossas dores, o Senhor levou sobre si. Estou resumindo aqui: que por suas pisaduras fomos sarados. Eu creio. O Senhor falou pela boca do mesmo profeta que assim será a palavra que sair da sua boca, Senhor. Ela não voltará para o Senhor vazia, antes fará o que lhe apraz e prosperará naquilo para quem ele. Eu estou crendo. E pela boca de Jesus, o Marcos ouviu e repetiu: estes sinais seguirão os que crerem
em meu nome expulsarão os demônios. E outra coisa, isso eu no meu particular. O Senhor disse para Jeremias que o Senhor vela sobre sua palavra para ser cumprida. Bom, eu estou crendo, usei o seu poder, mandei o diabo pegar o pé dele, sair do meu corpo e não voltar mais. Isso porque eu sei que o Senhor está vigiando sua palavra para ser cumprida. O mal sumiu. O mal sumiu. Mas como é que o Senhor sabe disso? Porque eu ouvi. Como é que eu vou batalhar em cima de uma coisa antes que eu não dei ouvido? Eu estou achando que se a igreja tiver ar-condicionado, se as poltronas for puxadas, se o pastor for bonito falar 5 línguas, não é nada disso. Jesus foi claro, tudo é possível ao que crê, e quem crê obedece. Amém? Quando você não obedece uma coisa que você sabe que está escrito, é porque você não crê em Jesus. Esse que é o sinal da besta, descrer de Jesus. Aí eu posso orar aqui até de manhã de joelho que não vai acontecer nada. Mas quando você ouve a palavra, fica crendo, meu irmão, as portas se abrem para você. Glória a Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Toda a sua luta é crer em Deus. Toda a sua luta é crer em Deus. A minha luta é crer em Deus. Do contrário, não é porque você ora bonito, ora chorando, não, nada disso. Tudo só é possível ao crer. E mais um pouquinho. Então ele faz a pergunta: quem tocou em mim? Quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem tocou? E ele olhava em redor para ver o que eles fizeram. Ele sabia que alguém tocou nele diferente. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, vou te explicar aqui porque temendo e tremendo. Tremendo era medo, porque a pessoa que tinha hemorragia ou tivesse qualquer doença de pele não podia tocar em ninguém se a pessoa ficasse separada. Então ela tremendo, o pessoal vai dar uma paulada aqui na cabeça, ou me tacar fogo, alguma coisa assim, e ela foi lá e tocou nele. Ele não podia. E temendo, aquele temor gostoso, ele é filho de Deus. Quando você tem esse temor, é muito bom. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, chegou mais pertinho, prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade, tudo o que tinha acontecido com ela. E ele lhe disse: filha, mudou a história. Oi, amiga, vizinha, ou parceira, conhecida. Não, filha, um tratamento especial, né? Filha, a tua fé, a fé vem por onde? Ela ouviu. Então ele disse: a tua fé, você ouviu, tá vendo? Você foi curado. A fé dela, a sua fé muda a sua história. A sua fé muda a sua história. Mas enquanto você continuar com essa cabecinha, eu vou dar dinheiro para pastor, eu vou fazer o que na igreja, o pastor quer mandar na vida da gente, você vai continuar sendo quem você é.
Até que no final você vai querer tudo que você jogou fora hoje, não vai conseguir mais. Então ele diz: filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Não é ir preocupada, não, vai em paz e ser curada desse teu mal. Diga graças a Deus. Mudou a história depois que ela ouviu. Quando você ouve, pode demorar o tempo que for, você sabe que você vai conseguir. Isso está seguro dentro de você. Você ouviu a palavra, está garantido em você. Eu vou conseguir. Pode vir 1 bilhão de pessoas e dizer: ei, falando, esquece isso. Não vai dar, irmão. Quando você tem fé, a fé, ela é um firme fundamento da coisa que você espera e a prova daquilo que você não vê. Firme fundamento. Quando uma construtora vai construir um prédio, hoje quase que a gente não vê mais isso, né? Também não tem mais aonde fazer prédio. Eles passam às vezes à noite, aquele barulho. Bem, você sabe que barulho é esse? Eles enfiando um trilho de bonde, de trem, de chão adentro. E sei lá quantos metros ele bota ali para dentro ali, da terra. Aqui, esse negócio que bate é um peso de sei lá quantas toneladas, que sobe, aí ele solta de vez, o ferro vai entrando, entra meio metro, entra um metro. Você sabe para quê? Para quando construir o prédio, aí em cima daquele trilho, o soldador vai lá e solda um radier, não sei se com trilho ou com ferro bem grosso. Você sabe para quê? O prédio não se mexer nem para lá e nem para cá. É um firme fundamento. Deu para você entender agora? Quando você tem fé, você está assim: doa quem doer, pense o que quiser, eu vou conseguir. A palavra de Deus me garante isso. Mas quando você não ouviu, você é meio duvidoso, você é inseguro. Você é inseguro. Aí Deus não pode operar. Entendeu? Ele precisa que você creia. Eu estou falando aqui, olha, você só escuta o ventilador. Se chegou alguém com dor aqui, você está curado. Chegou alguém com dor aqui? Se chegou, faz assim: pastor, eu cheguei com dor. Chegou? Dor aonde? Está doendo ainda? Porque você ouviu a palavra, filho. Eu não preciso botar a mão na tua cabeça, ó capeta, ó tranca a rua, você vai sair agora. Não, irmão, você já foi livre. Você ouviu tanto que eu estou aqui, ó, ninguém nem tosse. E graças a Deus nós estamos aí com o povo. Jesus ficou à vontade em você agora. Eu estava com as pernas inchadas, vê se está inchado. Olha aí, irmão. Eu não, pastor, não consegui levantar o braço. Agora você pode levantar. É para você entender que quando você ouve, você é curado. Eu não preciso aqui, vai sair agora Satanás, o Lucifer, pombagira da estrada, do beco, sei lá da onde, não sei nada disso. A palavra que você ouviu te curou, mudou sua história. Entendeu agora? Não deu nem para Demi dormir hoje, né, Demi? Tudo bem, Pai do Senhor. E agora? Não deu para dormir. Não dorme mais, não.
É isso, gente. Não tem, não tem que fazer assim, não. Eu aqui dou a água, dou o sabonete e tal. É uma base para você se interessar mais e dar tempo para eu te ensinar isso. Mas tem a bênção de Deus. Você bebeu a água, usou o sabonete, você sabe que Deus vai operar. Mas eu estou prendendo você para você ouvir. Olá, Márcia Cardoso, Deus abençoe sua vida. Maria das Graças, Deus abençoe a todos. É isso. Outra coisa é a ceia. Deixa eu te explicar uma coisa bem séria. Rapidinho eu vou passar umas coisas aqui para você. Primeiro é sobre desejo. Você não gosta de mim. Tomara que uma hora aconteça isso, aquilo outro, tal. Não vai acontecer comigo. Mas com você vai. Mas por que, apóstolo? Presta atenção nisso. Rapidinho. Lucas 6. É rápido. Porque eu vou terminar antes das 9, o culto. Lucas 6. Se você não souber a verdade, você vai errar até morrer. Mas quando você sabe a verdade, você, vou parar por aqui. Tomara que a casa do pastor Moto pegue fogo. Quando você chegar em casa, a sua está queimada. A minha não. Sabe por quê? Deus falou assim: olha, que aos seus anjos dará ordem a meu respeito, para me guardar em todos os meus caminhos. E ele disse mais: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará na sua tenda. E vamos ver aqui, o Lucas 6,31, acharam? Está escrito assim. Acharam aí, pessoal? O que ele está falando aí? Na minha Bíblia está em letras vermelhas. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazei vós também. O que você desejou para mim é o que vai acontecer com você. Não, pastor, eu quero que o senhor prospere. Meu irmão, você vai prosperar. Você desejou isso para mim, vai acontecer com você. Ah, pastor, como eu desejei saúde para o senhor, a sua vai ser renovada, fortalecida. Meu irmão, você tem que ser inteligente. E está usando, Outra coisa é a ceia. Presta atenção o que é a ceia. Hoje eu falei numa casa, as pessoas estão assim, o Caim, quando matou Abel, vocês estão me ouvindo bem? Sim ou não? Caim, quando matou Abel, ele caladão, cheio de inveja, de repente ele ouve uma voz: Caim, era Deus. Cadê teu irmão Abel? Ele disse: eu lá sou babá dele para saber dele. O cara era grosso. Aí Deus falou assim: mas eu ouço o sangue dele me clamar. Sangue é vida, sangue fala. Quando diz Jesus deu a vida por todos nós, o que ele derramou lá na cruz? A vida, o sangue. Então, quando você come o pão, ele simboliza o corpo, e o cálice simboliza a vida de Jesus. Sangue é vida. Por isso que não se come chouriço, galinha molho pardo, galinha enforcada. Não se faz isso, é pecado. Você está comendo a vida do animal, não é a carne. Sangue é uma coisa, carne é outra. Por isso que quando servimos a ceia, primeiro a gente dá o pão, depois é que dá o cálice.
O pão simboliza o corpo. Se você der o sangue primeiro, onde vai botar o sangue sem corpo? Então você dá o corpo, depois você dá o sangue. Agora está completo. Amém, Jesus? Então, uma pessoa que não ceia, ela não tem comunhão com Deus, ela está por conta do demônio mesmo. E tem gente que dá uma desculpinha, não, sabe o que é? Porque estou no pecado, então ele deve ser bem melhor que Jesus, né? E Jesus foi claro, que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, ele podia falar o contrário, o que não beber do meu sangue e não comer da minha carne, não, o que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, esse não tem a vida. O sangue é vida. Pastor, quem é que pode e quem é que não pode? Deus não me falou isso. Ele manda cada um julgar-se a si mesmo. Mas na sua opinião, eu acho que uma pessoa que não crê em Jesus, ela não deve fazer. Eu não creio. Porque quando você crê, você faz tudo o que ele manda. E ele até disse: vocês serão meus amigos quando vocês fizerem o que eu mando. Quando você não faz o que Deus manda, Senhor, tudo bem, boa noite. Mas a gente sabe que você está fora. Entendeu? A pessoa que conhece a igreja, ela desvia, mas quem conhece Jesus não consegue desviar mais. Não, que o pastor lá é isso, ninguém consegue. Ninguém consegue. Você se torna mesmo conhecedor de Jesus e dependente dele. Nada te desvia. Pode xingar, distrair, fazer o que for você. Glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus? Bem forte. Quem cantar aqui se alegrará. Quem cantar aqui se alegrará. Cantarei glória a Jesus e a todos nos conduz. Cantarei seu louvor, os enfermos serão curados na presença do Senhor. Amém? Vamos servir a ceia do Senhor. Enquanto eles servem a ceia, quem trouxe o dízimo do Senhor, oferta do Senhor, se você não trouxe também, continua a mesma coisa. Que não é meu, é dele. Cada um sabe do seu cada um. Amém? Glória a Deus. Ele já ensinou, sabe o que é que tem que fazer. Eu não faço. E glória a Deus. Né, Caroline? Caroline Genicélia. E glória a Deus. Gente, servir a Deus é coisa muito séria. Muito sério, você tem que tomar muito cuidado. Consulta a Bíblia que ela vai te ensinar qual é a vontade de Deus. Amém. Glória a Deus. Que bonito. Olha, você já vai falando com Deus. Amém? Você precisa de um concerto com Deus. E ninguém precisa ouvir que você vai falar com Deus. É entre você e Deus. Amém? Aí você está aí que bocó, tomei uma cachaça hoje, ninguém tem que saber a sua vida. É você e Deus. Pode falar baixinho. Ele está dentro de você, ele vai lhe ouvir. Amém? Confessa o erro, bota para fora, expulsa, porque o erro só dá problema. Salário do pecado é a morte. Bota esse troço para fora e seja liberto, seja curado em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Isso.
Graças a Deus. Primeiro o pão, que simboliza o corpo, e depois o cálice. Renova-me, Senhor. Hoje Deus abençoe sua vida. Jesus, já não quero ser igual. Quem sabe? Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais. Pai, em nome de Jesus, nós estamos na tua presença, e esta noite, domingo, uma noite da ceia do Senhor, o Senhor mandou fazer em memória do Senhor, onde o Senhor está presente. Em nome de Jesus, nós perdoamos todos que pecaram contra nós, estão extremamente perdoados, e abençoamos a todos e declaramos renovados, curados, em nome de Jesus. Como pedimos também o nosso perdão, Pai, todo o pecado que cometemos contra a sua palavra, contra o nosso irmão, até o vizinho, vizinha, pedimos ao Senhor para nos perdoar, em nome de Jesus. Pela tua misericórdia, pela tua graça, nos perdoa em nome de Jesus, Pai. Lembra que o Senhor falou: eu tirarei do meio de ti as enfermidades. E o Senhor tirou, através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e por suas feridas já fomos sarados. Agora, Pai, cada pessoa tem um pãozinho na mão que simboliza o seu corpo, a sua carne, e o Senhor disse: este é o meu corpo, que é partido por vós, foi partido no chicote, bofetada, prego nas mãos, nos pés, lança que enfiaram no lado do Senhor. Em cada ferida era colocadas as nossas doenças. Por isso que diz que por suas feridas fomos sarados. Agora, Pai, transforma esse pão no teu corpo, em nome de Jesus. E eu autorizo a igreja: coma do pão, sinta-se curado, em nome de Jesus. Come do pão.
Pai, muito obrigado. Renovado e fortalecido seja cada irmão, cada irmã, em nome do Senhor Jesus. Receba a sabedoria que vem do alto. Sejam habilidosos e cheios do Espírito Santo. Pai, transforma esse cálice na sua vida. É o teu sangue, em nome de Jesus. E eu autorizo a igreja. Beba do cálice, beba do sangue de Jesus, beba da vida de Jesus. Tenham vida, tenham comunhão com Ele. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Eu abençoo esse povo. Diga comigo com muita fé, em nome de Jesus. Está bem sem fé, hein, gente? Em nome de Jesus. Eu me levanto contra as forças do mal. Eu agora tenho uma aliança, comunhão com Deus. E em nome de Jesus, eu digo a você, diabo, sai, 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 em nome de Jesus, e não volta mais. Pai, eu abençoo esse povo. Receba dele os dízimos, as ofertas, e os faça prosperar, Pai, em nome de Jesus. Agora, Pai, toma cada um deles em suas mãos, cobre com teu manto de justiça e leve-os em paz, em nome de Jesus. E você deseja um ótimo domingo aí com seu irmão. Olha, tem uma semana abençoada. Vamos na paz de Jesus Cristo, amém? Glória a Deus.